Os estudos abordando o que hoje conhecemos como engenharia didática tiveram início por volta das décadas de 70 e 80 na França, com buscas por uma metodologia que fosse capaz de auxiliar a elaboração das sequências didáticas voltadas para o ensino de matemática. Só que ainda não estava muito consolidada nessa época. Foi então que, em 1990, Artigue publicou um artigo detalhando a engenharia didática como uma metodologia de pesquisa, apresentando suas características, singularidades e também fases para sua utilização. Esse termo inspirou-se nos engenheiros, que por um lado seguem um conhecimento científico rigoroso, mas por outro, precisam lidar com aspectos na prática que a ciência não é capaz de abranger. Pensando isso no caso do professor, por um lado temos seus conhecimentos pedagógicos e matemáticos estudados durante sua formação, e por outro, uma sala de aula rica em possibilidades e acontecimentos que simplesmente fogem ao rigor científico. Mas falando em sala de aula, a engenharia didática busca justamente estudar condições que possam favorecer a aprendizagem de um certo tema ou conteúdo no sistema didático. Para isso, utiliza um esquema experimental que engloba a concepção, realização, observação e análise das sequências de ensino, podendo ocorrer tanto num nível local, chamado de microengenharia, quanto num nível global, que é a macroengenharia. Por isso, os objetivos das pesquisas utilizando essa metodologia podem ser diversos, envolvendo tanto conceitos específicos, como funções e equações, por exemplo, quanto estratégias didáticas globais, que são transversais a todos os conteúdos. Entretanto, o que torna essa metodologia singular é o seu funcionamento. Sua forma de validação, ao contrário de outras metodologias, ocorre de forma interna e não externa, através dos confrontos entre análise a priori e análise a posteriori. Além disso, ela pode também ser dividida em 4 fases: a análise prévia, a fase de concepções e da análise a priori, a fase da experimentação e, por fim, a fase da análise a posteriori e da validação. No momento das análises prévias, é realizado um estudo pelo pesquisador sobre o objeto matemático em questão, como ele é comumente ensinado, quais as concepções e dificuldades dos alunos em relação a ele, dentre outros pontos que podem surgir no momento de estudo do quadro teórico didático geral. O objetivo disso é propiciar ao pesquisador uma compreensão das origens, das dificuldades que podem estar no desenvolvimento epistemológico do conteúdo. Então, para encontrar essas informações, o pesquisador pode recorrer a livros didáticos, orientações curriculares ou ainda a pesquisas relacionadas ao objeto de estudo. A partir dessa análise prévia, o pesquisador propõe uma sequência didática fazendo análise de cada uma das suas etapas. Nesse momento, são discutidas e descritas todas as atividades a serem propostas e possíveis estratégias de resolução, incluindo a análise dessas estratégias do ponto de vista dos alunos. Tudo isso é feito a partir da escolha de variáveis didáticas que irão compor as etapas. A fase da experimentação ocorre já na sala de aula, que é quando o professor vai aplicar a sequência didática já planejada. Entretanto, durante essa fase ele deve estar a todo momento atento, de forma a coletar as informações, observar as interações e acontecimentos que serão utilizados para análise a posteriori. Além disso, os dados podem ser complementados por meio de questionários, testes individuais ou em grupos, que serão analisados também. Por isso, na fase da análise a posteriori e validação, são analisados os comportamentos cognitivos dos alunos diante das situações propostas, sempre em confronto com a análise a priori e com os objetivos a serem alcançados. Nesse momento, o pesquisador procura analisar a evolução do aluno ao longo da sequência didática, e a partir disso, que ele pode mudar os caminhos utilizados, fazendo da engenharia didática uma metodologia aberta.